Boa tarde, minha turma. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Gorgoni, sou monitor de histologia 1 e 2. Eu vou gravar uma aulazinha rápida aqui com 12 questões de técnicas histológicas. Algumas questões das provas finais vão ter correlação com técnicas histológicas e eu sei que é algo que a gente ficou para trás, foram os primeiros dias de aula, mas a gente esqueceu ou não deu bola e não revisou. Então, vou dar uma pincelada aqui bem rápida, em 12 principais questões que poderiam cair nesse tipo de configuração. É importante que vocês leiam o capítulo do Ross. Lá no finalzinho tem um resuminho que falam três tabelas específicas, três estruturas só de técnicas histológicas, que dali eles podem extrair alguma pergunta, tá? Então a gente vai dar uma pincelada aqui, primeiro em técnicas histológicas, depois nas 12 perguntinhas que eu já compartilhei com vocês via WhatsApp. Bom, técnicas histológicas. Quando eu estudei técnicas histológicas, eu estudei 8 passos. Aqui em Cidade do Leste, na UCP, eu não sei nas demais universidades, porque eu sou lá no UCP, eles dividem basicamente em 3 passos, né? É o que está lá no resuminho do Rosa, lá no final, né? Fixação, aí desidratação, que aí eles contemplam clareamento, inclusão, corte, e aí depois montagem, que aí é onde eles falam em coloração e montagem final, né? O que que a gente precisa entender de técnicas histológicas, né? Que, como foi dito aí, 8 passos ou 3 passos, é um conjunto, né, de etapas que existe uma sequência, né, específica para preparar o tecido para que a gente possa observar no microscópio. Em resumo, as técnicas histológicas estão destinadas a isso, para que a gente tenha um preparado e eu possa, através de um microscópio, observar o que eu tenho naquele preparado, né? E elas são essenciais, né, para preservar a morfologia e a composição do tecido. Por isso que a gente fala em desidratação, clareamento, a inclusão na parafina, né, depois um corte, e aí depois eu tenho a coloração para poder identificar as estruturas com diversos tipos de cores, né? Primeiro passo pelo livro de Ross, ele fala na fixação, né, que é conservar a estrutura e prevenir a degradação enzimática, né? Ele fala primeiro passo fixação. No segundo passo, lá pelo Ross, a gente tem a desidratação, que aí ele fala na lavagem, inclusão na parafina, né? Ou resina epóxica, e aí, na sequência, a gente tem um corte, né? Dentro desse segundo passo, vamos dizer assim. No terceiro passo, o Ross fala na montagem, né? Ele fala na montagem porta-objetos, vocês sabem que é aquele vidrinho, né? E aí vai se tinir, vai se colorir. Em geral, na histologia do dia a dia, a gente usa hematoxilina e eosina, né, para que eu possa examinar no microscópio após a montagem final, tá? A fixação, o propósito, preservar a estrutura e a composição dos tecidos, né, prevenindo a autólise e a decomposição. Aí depois eu tenho a desidratação, né, que o propósito, remover a água dos tecidos para permitir a inclusão na parafina, certo? E aí depois, clareamento, eu vou tornar o tecido transparente para inclusão na parafina. A inclusão é embutir o tecido em uma matriz sólida, geralmente parafina, né? Para facilitar o corte em seções bem finas. O corte, que aí é a quinta etapa, que vai estar dentro do segundo passo, segundo Ross, já tem o propósito de produzir seções finas de tecido para análise microscópica. Na montagem, eu já tenho que colocar as seções de tecidos em lâminas de vidro para coloração, porque eu tenho que colorir isso para poder identificar no microscópio as diversas cores. A coloração, qual é o propósito? Realçar as estruturas específicas dentro desse tecido para facilitar a visualização do microscópio, né? Tanto que a gente tem uma tinção que vai deixar o núcleo mais basófilo, o citoplasma mais rosado, tá? E é nessa coloração que a gente vai conseguir extrair essas cores. E por último passo aí, no oitavo passo, eu tenho a montagem final, que é para proteger exatamente essa seção corada, né? E preparar para a análise do microscópio, tá? Em resumo, é isso, são as etapas fundamentais das técnicas histológicas, tá? Então vamos para as questões, né? Qual é a finalidade principal da fixação de tecidos em técnicas histológicas? Facilitar a coloração do tecido? Comentário, já vou direto para os comentários. A coloração é facilitada pela fixação, mas não é a finalidade principal. Preservar a estrutura e composição do tecido, correto. A gente falou isso quando iniciou a aula, né? A fixação mantém a integridade do tecido ao evitar a decomposição e autólise, certo? Desidratar o tecido não é uma opção. A desidratação é uma etapa posterior e separada da fixação, né? Ampliar a imagem do tecido. A ampliação é feita através do microscópio, não pela fixação. Eu
Pergunta número 2. Qual das seguintes substâncias é comumente usada como fixador em histologia? Opção 1, hematoxilina. Comentário: hematoxilina é um corante, não é um fixador. Xileno é usado para limpar e clarear tecidos, não para fixá-los. Formaldeído, sim, o formaldeído é um fixador amplamente utilizado para preservar tecidos. Eosina também é um corante, não é um fixador. 3. Qual é o propósito da desidratação em técnicas histológicas, certo? Letra A, remover lípidos. Comentário: a remoção de lípidos não é o principal objetivo da desidratação. Remover água do tecido, correto. Lembra que a gente falou na preservação da morfologia? A desidratação remove a água do tecido para preparar para a inclusão em parafina. Facilitar a fixação. A desidratação ocorre após a fixação. Melhorar a coloração. Embora a desidratação possa impactar a coloração, este não é o seu principal propósito, tá, pessoal? Pergunta número 4. Qual substância é frequentemente utilizada para a inclusão de tecidos em blocos? Etanol. Etanol é usado para a desidratação, não para a inclusão. Parafina. Correto. A parafina é usada para incluir e solidificar os tecidos para o corte. Xileno é usado para clarear, não para inclusão. Já batemos nessa tecla. Ácido acético. O ácido acético não é usado para inclusão de tecidos. Pergunta número 5. Qual é a função principal do micrótomo em técnicas histológicas? Coloração de tecidos, a coloração é feita com corantes, não com o micrótono. Fixação de tecidos, a fixação é feita com substâncias fixadoras, não com o micrótono. Cortar tecidos em seções finas, exato. O micrótono, ele é usado para cortar tecidos em seções muito finas para análise microscópica. Desidratação de tecidos, a desidratação é feita com solventes, não com o micrótono. Questão número 6. Qual corante é comumente usado para coloração nuclear em técnicas histológicas? Eosina. Eosina é usado para a coloração do citoplasma, não do núcleo. Safranina, vocês vão estudar isso em coloração GRAM, lá em microbiologia. Safranina é um corante, mas não o mais comum para núcleos. Hematoxilina é o correto. Hematoxilina é o corante padrão para coloração nuclear. Ácido periódico de Schiff, PAS. PAS é usado para carboidratos, pessoal, não especificamente para coloração de núcleos. 7. Qual técnica é usada para identificar carboidratos em tecidos? A coloração de Gram, falei agora há pouco, vocês vão estudar isso mais para frente. A coloração de Gram é usada para identificar bactérias, não carboidratos. Reação de Feugen. A reação de Feugen é usada para detectar DNA, não carboidratos. Técnica de Paz, que é o ácido periódico Schiff. Correto. A técnica de Paz é usada para identificar carboidratos em tecidos. Tanto que, quando a gente colore com Paz, eu consigo ver aquelas glândulas é, quando a gente quer observar a microvescosidade do intestino, com o pás e as glândulas caliciformes, a gente consegue observar também na cor magenta, quando eu estou colorindo o tecido com pás. Coloração de Wright. A coloração de Wright é usada para a coloração de células sanguíneas, não carboidratos, certo? Questão número 8. Para que serve o uso de xileno em técnicas histológicas? Desidratar o tecido. Xileno não é usado para desidratação, mas sim para clarear tecidos. Hidratar o tecido. Xileno não é usado para hidratação, pessoal. Limpar e clarear o tecido, sim. Xileno é usado para limpar e clarear tecido após a desidratação. Fixar o tecido, xileno não é um fixador. 9. Qual é a sequência correta de etapas em técnicas histológicas básicas? E aí a gente falou isso lá na primeira página, lembra? Letra A, fixação, inclusão, corte, coloração. Exato. É a sequência correta, a sequência padrão, né? Primeiro eu fixo, depois eu vou realizar a inclusão, corte e, por fim, a coloração. Fixação, corte, inclusão e coloração a gente já viu que não, porque o corte deve ocorrer após a inclusão, não é antes. Coloração, fixação, corte, inclusão. A coloração é a última etapa, não a primeira. Corte, fixação, coloração e inclusão. A fixação deve ser a primeira etapa, seguida pela inclusão antes do corte. Questão número 10. Qual das seguintes técnicas é utilizada para a visualização de lípidos em tecidos? Técnica de Nissel. A técnica de Nissel é usada para visualização, não lípidos. Técnica de Sudan, correto. A técnica de Sudan é usada para específica para corar lípidos, especificamente para lípidos. Técnica de Gienza. A técnica de Gienza é usada para corar células sanguíneas e parasitas. Técnica de Wright.
A técnica de Wright é usada para coloração de células sanguíneas, também a exemplo de Gienza. Questão número 11. Eu pulei alguma? Não, tá certo. Questão número 11. Qual corante ácido é rosado e tem uma carga líquida negativa? Qual corante ácido é rosado e tem uma carga líquida negativa? A hematoxilina? A hematoxilina é um corante básico com carga líquida positiva. Tanto que, por que o meu núcleo é basófilo? Porque o meu núcleo é ácido, ácido ribonucleico, DNA, desoxirribonucleico, né? Eu tenho um ácido dentro do núcleo da minha célula. E a hematoxilina, por ser básica e carga positiva, ela vai lá e colore ele. Ácido periódico de Schiff, PAS. O PAS é usado para corar hidratos de carbono, não corante ácido. Eosina, sim, correto. A eosina é um corante ácido, rosado e com carga líquida negativa. E aí vai colorir o quê? Citoplasma. Safranina, já falei, safranina vocês vão estudar isso em microbiologia, tá? Tem relação com coloração grã de bactérias. Safranina não é mencionada no texto e não é um corante ácido. A gente fala de rosa dessas técnicas histológicas para esse tipo de coloração, hematoxilina e eosina, lembra, é o padrão. Questão número 12 e última questão. Qual corante básico tem uma carga líquida positiva e reage com grupos fosfato ionizados? Agora já inverteu. Qual é a resposta? Eosina. A eosina é um corante ácido, não é básico. Hematoxilina, correto. A hematoxilina é um corante básico com carga líquida positiva, que reage com grupos fosfato ionizados. Certo, pessoal? Letra C, ácido periódico de Schiff. Já falamos, o ácido periódico de Schiff, o PAS, é usado para corar hidratos de carbono e não reage com grupos fosfato. Azul de metileno, embora o azul de metileno seja um corante básico, não é mencionado no texto para esse tipo de resposta, porque a gente está falando aqui em hematoxilina, eosina, colorantes padrões. Perfeito, pessoal? Era isso, obrigado, boa prova.